Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 13 de dezembro do ano 2000. Dois caminhos a percorrer. Os individualistas jamais concordaram com a cautela na paciência de ficar esperando a promessa que Jesus nos fez, depois que sofreu tudo o que tinha que sofrer para redimir os nossos pecados. Mas os homens não chegaram a ver completamente este fenômeno, um ser aguentar tanto sofrimento por amor a nós. Já os que conseguem enxergar um pouco disto não são considerados pessoas normais, mas sempre foram considerados débeis mentais. Imaginem se todos que morreram no amor de Deus fossem loucos. O que seria então o céu? Para esses o céu não existe, e muito menos os santos. Então o que pode acontecer se a nós desprezam? Para esses, Jesus mentiu na cruz. Irmãos, qual dentre os santos que veio primeiro a ser beatificado e depois canonizado, sem ter feito nada aqui na terra? A loucura com a qual nos tratam é um dos pecados mais graves, porque primeiro atinge Jesus para depois chegar até nós. O que acontece é simples de entender. Deus sendo por nós, quem poderá vir contra, tirando-nos nossos direitos? Se somos santos, foi pelo sacrifício que passamos na terra, por amor a Jesus. Todos nós aqui no céu, se recebemos o nosso galardão, não foi com ouro nem com prata que recebemos este prêmio, e sim pela obediência e dedicação à Santíssima Trindade e à Sagrada Família. A eles é que devemos, e não foram homens quaisquer que nos fizeram santos. Tudo o que vem ocorrendo nestes tempos modernos é por causa de uma das mais tristes descrenças que chegou até este ponto. São dois caminhos totalmente diferentes um do outro. O que nos trouxe até aqui, este caminho foi Jesus, para termos parte com Ele, com todos os anjos e com sua Santa Mãe, que é nossa também. Reparem, irmãos, que muitos estão sendo comprados para negar a divindade do Salvador da humanidade. Para esses, já não há mais necessidade de se ter tanta delicadeza na frente do Santíssimo Sacramento, mas basta fazer um sinal da cruz. De costas, de frente ou de lado, tudo é válido. Isto para alguns que ainda acreditam um pouco, mas a maioria já ultrapassou tudo isto. Os que creem fielmente, esses são como noites de pouquíssimas estrelas no céu, onde dá até para contá-las. Assim é o que vimos daqui do céu. Meus irmãos em Cristo, da verdade ninguém pode fugir. Na realidade, este é o tempo certo, o fim. Mas a tal hora ninguém sabe. Só podemos dar testemunho através deste instrumento de Deus, como está muito próxima a sua chegada novamente no meio de seu povo. Sentimos que a sua necessidade é esta: voltar o quanto mais rápido possível, porque o demônio está muito feroz, por ter alguém contando seus podres, sua maldade, sua vingança, e tudo isso será descoberto a qualquer momento. Então os que deram ouvido a ele irão morrer de pavor, por não terem mais volta. Daniel. Vou fazer um comentário. Antes que eu esqueça, começa hoje, então, às 18 ou 18h30, a noveninha dos inocentes, tá? Para o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Começa hoje às 18 ou 18h30. Não esqueçam. Bom, comentar sobre essa mensagem de Daniel. O mundo, não só o Brasil, né? O mundo, eu acredito que acordou um pouco mais triste hoje, com o que aconteceu, né? Nessa mensagem, Daniel fala: o demônio está feroz, e a gente percebe isso. Mas como Deus fala, o que Ele dá, Ele não tira, Ele também tem a força dele, né? E vejam que não é fraca a força dele. Eu não quero acreditar
que foi realmente metade do povo brasileiro que votou para esse lado errado. Eu acredito que existe algo errado aí, né? Existe alguma trapaça nesse meio, que não pode ser verdade isso. Mas se for verdade, que tristeza, né? Saber que a metade da população brasileira pensa dessa forma, age dessa forma, quer a maldade daí, se isso for verdade. A metade dos brasileiros querem maldade, porque está mais do que escancarado. Vejam a pauta de um e a pauta de outro. Um fala Deus, pátria, família, né? Os bons costumes. Mostrou através de redes sociais 3 anos de luta. Conseguiu quase que reverter todas as situações que estavam ruins no Brasil. E o outro, na pauta dele, fala o quê? Ideologia de gênero, abraça o demônio, né? Fala do aborto. Eles falam e criticam o presidente atual de ser adepto à arma, porque a arma é para matar. E esse está falando escancarado que quer matar a vida no ventre da mãe. Até os 6 meses. Pensa uma criancinha com 6 meses, está toda formada. E ele aprova o aborto. E ele diz que é para a saúde pública. Então, é um pensamento, se for verdade, né? Eu quero crer que não é verdade isso. Mas se for verdade que a metade da população brasileira votou dessa forma, para o mal, para a maldade, então estão esperando o quê? Não querem uma nova Jerusalém, querem Sodoma e Gomorra, né? E olha o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Então, nós que estamos aqui, né, lutando, dando a cara a tapa, né? A gente escuta também do outro lado críticas, né? De pessoas que estão dentro da obra e pensam dessa forma. Então, para vocês, né, isso não é uma ameaça, é só um relato que a gente está fazendo aqui, né? Se vocês estão participando desse santuário, a palavra viva de Deus, dessa obra, e voltou para esse lado, então você é mentiroso, você vai sofrer as consequências também. Porque Deus fala aqui, ó, aquele que não é por nós é contra nós. Então, se você faz parte do santuário da palavra viva de Deus, e eu sei que tem, porque tiveram a coragem de falar na cara da gente, né? Então você é falso e mentiroso. Seria bom não participar mais daqui. Se afaste. Você quer o mal, vai para o mal. Está mentindo para quem? Mas é que o mal é dessa forma, né? Ele tem que estar junto com o bem, porque ele não se contenta em estar junto com a podridão. Ele quer a podridão, mas não quer viver na podridão, né? Então, eu queria que a minha família, depois a gente conversa, mas eu queria que voltasse essa oração aí. Nós precisamos continuar com essa oração aí do final. Vamos fazer, né? Então, tem que ser feito. Até acabar essa luta aí. Mas lembrar vocês que a luta, como Jesus fala, né? Eu não vim aqui para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. E nós precisamos ser esses soldados. Baixar a cabeça não, lutar. Porque se o mal entrar, nós vamos precisar lutar mais ainda, né? Vamos sofrer as consequências. Mas, como fala aqui Daniel, né? Esse é o tempo, é o fim. Se é o fim agora, vamos ter que também enfrentar. Aí nós vamos fazer o que aconteceu com ele, né? Vamos ser postos na cova dos leões, né? E vamos ter que enfrentar. Mas, como aconteceu com ele, vai acontecer com todos aqueles que são fiéis a Deus. Nada vai acontecer. Mesmo que leve esse corpo, mesmo que nos tire essa vida, mas a nossa alma não vão tirar. Precisamos ser firmes e confiar nisso, né? Jamais concordar ou compactuar com essa maldade. Ele deixou bem claro que a pauta dele é família e bons costumes, né? Família e bons costumes, ele falou. Não, do mal lá, do mal. A pauta dele, família e os bons costumes, mas é outro nome que ele usou. Isso é muito antigo, tem que acabar, precisa mudar. Então, se tem que acabar com a família e os bons costumes, o que esperam? É o que ele está tentando fazer. Ele escondeu uma boa parte da pauta dele, vai mostrar depois. Quem quer isso? Votar em um governador de um país para depois saber o que ele vai fazer. Né? Ele não mostrou ainda o que vai fazer, mas já deixou quase que encaminhado, né? Em quase todos os comícios que fez, falava no que vai fazer. Quando esteve no comando, o que aconteceu?
destruindo igrejas, quebrando imagens, urinando em cima de imagens, defecando em cima de imagens, né? Fazendo absurdos com crucifixos, sentado e olhando a prostituição ao redor dele, os homossexuais se beijando, fazendo cenas obscenas e dando risada e batendo palma. E vocês querem isso? Para nossas crianças? Porque nós também daqui a pouco vamos. É os nossos filhos e netos que vão enfrentar depois isso daí. Então, quem pensa dessa forma, não se engane a si próprio, não. Porque o diabo, ele é astuto. Ele faz vocês entender que não é ele, né? Mas vocês estão caminhando para o inferno. Não tem outra palavra, não. É para o inferno que vocês vão. Porque Deus não vai permitir isso daí. Então aqui Deus está bem, Daniel está bem explícito, né? Não vou achar mais aqui, mas ele fala, é o fim, né? Ele diz aqui, o momento é este, é o fim. A mensagem um pouquinho antes, então o profeta pergunta assim, ó, meu divino Espírito Santo, como é que o Senhor que vê tudo isto pode suportar? Sabes, meu filho, que palavra de rei não pode voltar atrás. Tudo tem que se cumprir conforme falei. Meu inimigo já está agindo, mas ainda não se sentou no meu lugar. Mas quando vocês souberem que entrou um revolucionário para mudar todos os meus direitos, então se preparem. Como, meu divino Espírito Santo? Não largues dos santos sacramentos, não tires tuas vestes, perdoa a quem vem te perseguindo, ajuda teu irmão mais fraco, se puderes repartir. Fica em oração constante e não voltes para pegar tuas vestes. E não voltes para pegar tuas vestes, porque onde estiveres, ali ficarás, até que termine com tudo que não presta. Depois então nascerá um novo dia, e esse serei eu, sendo que todos os olhos poderão me ver. Hã? De 2004? Nessa mensagem, então, que Jesus está falando ali, fique onde estás. Imagine vocês onde estão. Se estão lá, naquele local. Não vai dar para correr buscar sua veste. É isso que Jesus quer falar, né? Não é só a roupa, não. É voltar para o caminho certo. Não vai dar mais tempo. E daí? Acabou. Quando Moisés estava levando o povo dele, que Deus tinha instruído, né? O caminho certo, por um pouquinho só que ele se afastou para receber as tábuas da lei, aquele povo se dispersou. E todos se perderam. Sodoma e Gomorra, Ló perguntou, Senhor, se tiver 30, eu pouparei. Se tiver 20, eu pouparei. Tinha só ele e a família dele. Mesmo assim, a mulher ainda duvidou e ficou. Também não foi. É o que vai acontecer, gente. Vocês acham que um mundo do jeito que está, com mais de 7 bilhões de pessoas, só lutando para o mal, é esses 30% que Ló perguntou, se tiver 30, fica? Não, é como Jesus fala, é a minoria que vai ficar para ele, porque o povo está todo virado para a maldade, e nós estamos percebendo isso. Quando a gente se levanta com a bandeira da paz, só faltam nos matar, né? Porque pelos olhares eles nos matam, eles não aceitam nem palavra mais agradável aos seus ouvidos. Uma pergunta que a gente faz já vem paulada de todo lado. Isso é mal, a gente fazer uma pergunta para a pessoa? A gente questionar, você ama Jesus ou você está caminhando correto, ou as suas vestes? Se eles pudessem, eles matariam. O ódio está nos olhos e no íntimo de cada um já. Para nós que rezamos, nós precisamos nos fortalecer na oração. Nessa mensagem aqui, o Espírito Santo fala, né? Não largues dos santos sacramentos, não tire tuas vestes. Perdoa quem vem te perseguindo, ajuda teu irmão mais fraco se puderes repartir. Fica em oração constante. Então nós precisamos nos fortalecer naquele que tudo nos pode dar, né? Que é o Espírito Santo, que é Deus. Porque aqui na terra, podem esquecer, está mais do que visível aos nossos olhos o que aconteceu ontem. Uma trapaça sem tamanho, né? Qual é a mensagem? Fala, Gênero? Vou procurar mais um trecho da mensagem aqui que a gente está citando. E as pessoas nos dizem assim, né, mas vocês não podem comentar, vocês não podem. Nós precisamos falar assim. Se nós nos calarmos, as pedras falarão. (20 do 11)?
Não tem. Então, 20/10 já passa para... Ah, tá, peraí. É do 11. Era aí que eu estou perdido aqui. A peregrinação, essa? A mensagem toda? Aqui no Brasil, país distante do povo europeu, pouco se conhece do que vem se passando por lá. Mas eu posso ver tudo. E não é com meia dúzia de palavras que alguns deles irão dar jeito. A raiva é uma doença que já se infiltrou no coração daquele povo islamita, muçulmano, budista e de tantas outras seitas que não cabem aqui nessa mensagem, onde eu possa colocar todas elas para falar de como vêm reagindo, porque em suas mentes o destino deles é um só: vingança. O patriotismo que cada um tem por seu país jamais irá admitir em deixar um outro querer entrar em seu território. A palavra Deus é obscura em seus olhos, não por fraqueza, e sim por terem medo de falar em mim diante de seus mandantes. Porque se ouvirem alguns deles falarem em meu santo nome, Jesus, serão condenados traidores. Por isso esse povo jamais terá uma saída para a paz. Não há país que não venha, de uma forma ou de outra, procurar fazer suas preces pedindo-me que o ajude nesses momentos mais difíceis, porque quem me conhece sabe que sou a única solução para resolver todos esses conflitos. Entre o povo judeu e o muçulmano, há quem diga que jamais alguém virá dar conta dessa revolta que existe entre eles. Mas por detrás de tudo isso, não são só eles, são muito mais os de outras nações, onde cada um quer defender o que lhe interessa. Não, a gente pegar a mensagem assim por cima é difícil, né? Até de comentar alguma coisa. Mas, gente, volto a tocar nesse assunto. Nós não estamos fazendo aqui palanque político, não. Nós estamos falando aqui, na verdade, do que está acontecendo em nosso país. Nós precisamos lutar. Temos mais 30 dias para tentar convencer nossos familiares, as pessoas que agem dessa forma, que é um erro. Mostrar para eles, se vocês querem que o nosso país caminhe para esse lado, é tão fácil de ver a pauta de um e a pauta de outro. Um exalta Deus, pátria, família, os bons costumes, o outro exalta só as coisas erradas. Exalta droga, ideologia de gênero, exalta o inimigo de Deus o tempo todo. Esteve lá dentro, agora está, vocês vão ver aí através da mídia, né? Já foi exposto ontem, pessoas que invocam o demônio, dizendo que lutaram para ele. Vocês viram o demônio lutar para o bem? Dizem que o nosso presidente é com maldade o tempo todo, mas ele exalta a Deus o tempo todo. Então o diabo se converteu? Que vai falar pela boca do presidente, falando de Deus o tempo todo? Ele voltou a botar peças sacras em repartições públicas, fez de novo a consagração a Nossa Senhora lá no Planalto. Então o diabo vai fazer isso? Olha como o diabo ele é astuto e engana uma boa parte da humanidade. Então nós precisamos ser mais inteligentes também, né? Observem a pauta de um e a pauta de outro. Um exalta a Deus e o outro exalta o inimigo de Deus. Está mais do que claro tudo isso. Então nós temos 28 dias ainda, né, para lutar, com oração e com a nossa força na fé, e pedir a Deus que seja feita a vontade dEle, claro, né? E o que vai acontecer é a vontade de Deus. Vamos fazer oração então? Né? Essa oração continua então pelos 28 dias ainda, tá? Depois ficamos então com a bênção do nosso amado profeta. Oração a Nossa Senhora Aparecida pelo Brasil. No momento em que o Brasil se encontra na encruzilhada, que pode levá-lo de volta ao comunismo e à corrupção, nos prostramos aos vossos pés, Rainha do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e por estas humildes orações, pedimos que intercedais junto ao vosso Filho, pela nossa pátria ameaçada. Queremos lembrar, ó Senhora, que um dia fostes coroada pela herdeira do trono do Brasil Império, a piedosa princesa Isabel, a qual vos deixou por escrito este humilde pedido: eu diante de vós sou uma princesa da terra,
e me curvo, pois sois a rainha do céu. E eu vos dou tão pobre presente, que seria uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente por mim e governe perpetuamente o Brasil. Atendei, senhora, a este singelo pedido, livrando o Brasil dos terríveis inimigos que ameaçam a nossa pátria e a nossa fé. Invocamos igualmente, neste momento de grandes disputas, rasteiras e humanas, a São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil, pedindo que ensine ao povo brasileiro e aos seus governantes a amarem e abraçarem a cruz de nosso Salvador, na única fé católica, como ele mesmo a abraçou, ao ser atraído a ela, por cima do povo reunido. Que a Santa Cruz seja minha luz. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Pedro de Alcântara, rogai por nós. Amém. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.